irmão, em seu favor. Peça a Deus que me dê sobre nós, nos ajudando a fazer a tua vontade. E o teu nome, Senhor, sejas continuamente engrandecido e glorificado. Abençoa também os nossos irmãos que estão nos ouvindo, os nossos amigos, a todos quantos nos acompanham nesta hora e aqueles que posteriormente irá nos acompanhar. Nós estamos gratos por tudo quanto você tem feito e agora vamos cantar para a glória do nome de Jesus, pois Ele é digno de ser glorificado. Chegou à minha memória, esta tarde ainda, tempos passados, quando eu ainda era menino, e certa feita eu disse aqui sobre cama de vento. Os nossos meninos, nossos filhos, aliás, nem são. Que negócio é esse, Jesus? Que negócio é esse, Jesus? Senhor da glória, atenta para mim, Senhor, e me ajuda. E suplico tua graça. Meu Deus, que é isto, Jesus querido e santo? Que negócio é esse, meu Senhor? Tá vendo você? Espera. Deus tenha compaixão. Será possível, meu Senhor? Mas é assim, a gente agradece a Deus por tudo quanto tem feito. Ninguém aqui vive sem errar, não é? Eu tenho certeza disso, que você me entende as falhas que foram cometidas aqui. Não é erro, não, é porque eu não sei mesmo. Então, como eu disse, quando eu era menino, eu era sonâmbulo. Quando eu estava dormindo, eu conversava dormindo. Entregava o que tivesse que falar dormindo. E precisava que minha mãe, que meu pai fosse ao meu encontro para que eu me acordasse da situação que eu estava. E meu pai me lembra que uma certa feita, ao acordar, quando eu dormia na cama de vento, né, 4 paus assim e 2 assim, esses 4 paus me ajudavam a tecer de corda em quadrinhos, e ali colocava-se a esteira, colchão ou lençol. Nesse tempo a gente não sabia o que era colchão, a gente não conhecia colchão. Mas depois de um tempo foi que a minha mãe começou a encher um saco de pano com capim de lagoa e aí fez o colchão. Então, naquela noite eu me levantei, peguei a esteira que eu estava com ela, enrolei, fazendo dela um rolo, e saí da cama, andando no meio da casa e dizendo: já vou. E minha mãe dizia: tu vai para onde? E ela conta que eu repetia: já vou. Volta para a cama? Não, já vou. E então, naquele já vou, eu cantei um hino. E o hino diz assim: pendurado no madeiro, ó Jesus, quiseste assim resgatar do cativeiro e provar-me amor sem fim.
o teu sangue foi vertido, expiraste, ó meu Jesus, e ficou por ti cumprido meu resgate sobre a cruz. Vinde a mim, Jesus convida, com seu manso coração, já da fé na chama brilha o penhor da salvação. Ele ali na cruz pregado chama todo pecador a limpar o seu pecado neste sangue expiador. Neste sangue que verteste, purifica-me, Senhor. Foi por mim que tu morrestes, se propício ao pecador, se propício ao desgraçado, sobre a dor da maldição, sob a dor da maldição, desse abismo do pecado, salva-me por tua mão. Amém. E assim, a minha mãe conta que eu voltei para a cama e continuei dormindo legalmente, né? Agora eu imagino, desde quando criança, ou ainda no ventre de uma mãe, ou no ventre da sua mãe, meu amigo, pode ser que Deus já tenha te chamado. Deus nos chama não apenas quando estamos adultos, mas desde criança Deus tem uma proposta para a nossa vida, a de chamá-lo para o anúncio da volta de Jesus. Aqui, no texto que nós vamos ler, texto do profeta Isaías, no capítulo 9, no versículo 6, o profeta está nos dizendo que um menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte e Pai da eternidade e Príncipe da paz. Interessante que assim como Jesus trouxe o seu nome de berço, assim como Deus já havia prescrito o nascimento de um Redentor para nos salvar, ele também já tinha escolhido a mim, a você, e te dado o direito de entrada no céu por uma porta. E esta porta é Jesus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho verdadeiro e vivo, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus veio e estabeleceu para nosso direito de entrada nos céus. E quando nós observamos aqui o capítulo 9 do profeta Isaías, quase 700 anos do seu nascimento,
nós já encontramos o profeta messiânico neste que eu chamo o Evangelho da Graça do Velho Testamento. A graça de Deus também está no Velho Testamento. Está aqui. O menino nos nasceu. O que é que o profeta está dizendo aqui? Está nos falando de uma predição do nascimento do verdadeiro Messias. É perder tempo tentar esperar outro Messias que traga salvação eterna, que traga o direito que nós havíamos perdido lá no Éden. Porque esse direito só foi resgatado por meio de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador. E aí o profeta disse aqui, e deixou bem explícito, seu nascimento ocorrerá, disse o profeta, lá em Miqueias capítulo 5, versículos 2, houve uma profecia que dizia: e tu, Belém, Efrata, posto que és a menor de entre as cidades de Israel, de ti sairá o Salvador, que salvará a minha alma e a tua alma também. É esse o verdadeiro Messias prometido por Deus ao mundo. Veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Eu e você, lá no lamaçal do pecado, perdido, porém achado. Lembra-me, eu estou falando todos os dias uma mensagem com base na minha chamada, no meu ministério. Falei do meu nascimento espiritual lá na Igreja Batista Monte Carmelo, da rua Arimateia, número 26, no Parque do Chaves, São Paulo. Falei, inclusive, que eu recebi uma chamada da parte de Deus, mas eu não queria vir para onde eu vim, que era para a Bahia. Eu queria ir para as margens do rio Içá, no Amazonas. No entanto, não estava no plano de Deus, ou se estava no plano de Deus, o homem tirou. E o homem pode desfazer do plano de Deus? Pode. Basta que ele se coloque numa posição contrária, ele tira. Desfaz o plano de Deus. Mas essa aí talvez não tenha sido o plano de Deus. Se bem que até hoje o meu coração chora saudade dos meus irmãos ribeirinha, para onde eu queria ir. Mas eu dou graças a Deus, pois aqui estou, glorificando com vocês o nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem uma coisa aqui errada nessa coisa. Vamos ver se acertou agora. Bem, então eu cheguei para a Bahia, para onde praticamente eu não queria vir. No entanto, o Senhor me trouxe para aqui engrandecer o seu nome. Era um plano de Deus. Como era plano de Deus o nascimento de Jesus, o nosso eterno e glorioso Salvador. Ele planejou, ele executou, ele nos salvou, ele nos dirigiu.
Ele permitiu que Jesus nascesse de uma virgem. E aqui então manifestasse o poder de Deus para a salvação do pecador, entre eles, como disse Paulo a Timóteo na sua primeira epístola, capítulo 1, versículo 17. Ele permitiu que a sua palavra se cumprisse na minha vida. Volta e meia eu tenho que estender aqui a minha mão, porque parece que a minha câmera não está muito legal. Ela não está me obedecendo. Eu não sei se é assim. Diga que é assim, diga. Então, como eu disse, um menino nos nasceu. Já era previsão de Deus que Jesus nascesse de uma virgem chamada Maria e já recebesse de antemão um nome que está acima de outro nome, de todo nome. Meu Deus, o que eu faço aqui, Jesus querido? Acima de todo nome. Sobre este nome todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é Senhor, para a glória de Deus Pai. E nós temos visto, meus irmãos, a Bíblia se cumprindo na sua íntegra e o nome de Jesus sendo engrandecido, sendo glorificado, e nós então agradecendo, nós aqueles que reconhecem o Senhor Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Então, o que é que nós aprendemos aqui na lição do profeta Isaías, quando ele diz que o menino nos nasceu e um filho se nos deu, meu Senhor da glória, e o seu nome será maravilhoso. Maravilhoso. Por quê? O próprio Messias, é como eu disse, não há um outro nome que chamemos de maravilhoso senão este nome indicado por Deus para trazer a solução para os nossos pecados. Só Ele. Ele é o único. Ele é o único que salva. É o único que redimiu. Foi Ele que comprou nossa alma. Redimiu nosso corpo. Desde quando a nossa vida seja entregue na mão do nosso Deus. Maravilhoso. Este nome é sobrenatural. É nome, como disse e repito, que está sobre todo nome, sobre todo nome, sobre que todo joelho se dobrará, em cima no céu e embaixo na terra. E o nome de Jesus, então, será glorificado para sempre. Então, observe, maravilhoso. Seu nome será conselheiro. Ele é conselheiro. Nós estamos vivendo os dias que Deus está chamando homens e mulheres dotadas de conhecimentos para aconselhar a humanidade. Pastores que ocupam um lugar na igreja para conselheiro. Passou aquele tempo, eu me lembro de um certo irmão lá na igreja onde eu pastoreava, ele era meio gago, ele dizia, cara,
que se me der a oportunidade, eu levo o osso duro para roer. Não, a palavra de Deus não é assim. Pelo contrário, Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou duro, que sou mal educado. Não, que sou manso, humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Jesus nos chamou com esta qualidade. Então se faz necessário que nós venhamos a aprender com este nome: conselheiro. Conselheiro. Ele sempre nos dá o conselho. E disse, aí o profeta Isaías, lá no capítulo 55, ele disse assim: deixe o homem maligno os seus pensamentos e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. O nosso Deus, ele é tão conselheiro que ele tem misericórdia de cada um de nós. Ele voltou e disse, lá em Lucas: eu vim buscar e salvar os que estavam perdidos. Ele não veio buscar os que estavam salvos, afinal de contas aqui não tinha nenhum salvo. Ele veio buscar e salvar todos que estavam perdidos, longe. Não sei quantos se lembram do hino 169 da nossa harpa cristã, que diz assim: longe do Senhor andava, no caminho de horror. Por Jesus, nem perguntava, tampouco queria seu amor. Aí surge a primeira pergunta dizendo: por que Jesus me ama? O que foi que eu fiz para ele gostar de mim? O que foi que eu fiz para ele me salvar? O que foi? Qual foi o benefício, irmão? Meu amigo, qual foi o benefício que você se lembra já ter feito, que conquistou Jesus? Qual foi? O que foi que conquistou Jesus? O que foi que nós fizemos? Pelo contrário. Por que Jesus me ama? Eu não posso te explicar. O amor de Jesus é inexplicável. Mas uma coisa eu te digo: ele te ama e deseja te salvar. É isso. Ele te ama e deseja te salvar. Imagina, por que Jesus quer me salvar? Salvar de quê, afinal de contas? Ele quer me salvar primeiro das penas eternas, ele quer me salvar de cometer certos pecados que me impeçam entrar no reino de Deus. E é possível que você me pergunte: quem é que não peca? E eu lhe respondo: todos pecaram. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, a palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós estávamos longe da glória de Deus, distanciados da glória de Deus. Perdemos no direito. Lá no Éden, Adão esculhambou com a gente, nos açoitou da presença do Pai. Mas Jesus, vendo aquela situação, nasceu de uma virgem, padeceu, e quando chegou aqui disse: eu vim buscar e salvar
os que estavam perdidos. Eu estava perdido. Eu estava longe dele. Eu não queria nem saber de Jesus. Não, eu não queria saber de Jesus. Mas ele me encontrou. Ele me encontrou. E me deu gratuitamente o direito de entrada na cidade celestial. Tinha sido perdido, mas como um bom conselheiro que sabe salvar, saber salvar, me lembro de uma certa época, nós estávamos num determinado culto, e uma menina disse: irmão Gervásio, disse que minha mãe está salva. Se minha mãe está salva, ela está mal salva. Salva pela metade. Existe? Não existe isso. Em noutra determinada igreja, um sobrinho brigou com o tio, e o tio chegou a dizer a ele que ele estava salvo pela metade. A sua mão direita não estava salva. Isto é, o seu lado direito não estava salvo. E eles brigando, o sobrinho enraivou-se, apanhou um objeto e feriu ele no lado direito, no lado que não estava salvo. Eis a questão. Perigo que nós corremos às vezes é não saber entregar nossa vida na presença de Deus e dizer: Deus, salva-me, salva o meu corpo todo, salva o meu lado direito, salva o meu lado esquerdo, salva-me completamente, lava-me com esope e ficarei mais branco do que a neve. Meus amados, é maravilhoso poder saber virar essa câmera direito. É o jeito que até agora eu não acertei. Acho que eu vou terminar o culto aqui com vocês e não vou acertar essa câmera. Não é possível. Meu Deus. Então observe que ou nós temos a certeza que morrendo agora vamos para o céu, ou fica a incerteza de que, mesmo morrendo, não temos certeza para onde vamos. Não temos a certeza. E isso é ruim para nós, né? Estamos fazendo com que o sacrifício de Jesus tenha sido leviano. E não foi. Olha o que o profeta nos afirmou. Porque um menino nos nasceu. Um menino nos nasceu. Um filho se nos deu. E o seu principado está sobre seus ombros. Seu nome será maravilhoso. Conselheiro. Conselheiro. Deus forte. Não? Tem aquele corinho que diz: Deus forte como Jeová, não há outro que eu conheça. Não há outro Deus senão este Deus que nós anunciamos. É o Deus da Bíblia. Não há outro Messias capacitado que nos prometa e que garante a nossa salvação, senão Jesus Cristo, Filho da bendita Virgem Maria. Ele é o único. Ele é o único que salva. Ele é o único que nos perdoou. Foi lá no Calvário. Foi lá no Calvário que ele derramou seu sangue como prova da nossa redenção. Não há outro.
em nenhum outro há salvação, porquanto debaixo dos céus ou em cima da terra, outro nome fora dado, importa que por este nome sejamos salvos. Parece que eu acertei na câmera agora, né? Se eu não mexer de novo, ela fica assim. Meus amados, o Senhor Jesus Cristo, ele já trouxe isso aqui. Você não ouviu dizer ainda que o que tem seja nasce? Não, mas não é bem assim. Não é bem assim. Este sim, porque foi uma promessa de Deus para com a nossa vida. Ele é maravilhoso desde quando estava no céu, porque ele disse: no teu livro está escrito a meu respeito. Ele é conselheiro, porque ele sempre tem uma boa palavra para cada um de nós. Ele seria o Messias segundo a personificação divina, para receber a nossa vida, para transmitir a sua verdadeira sabedoria, a palavra de vida eterna. Em João capítulo 5, versículos 24, ele disse, na verdade, e depois autenticou, na verdade vos digo, que todo aquele que vier a mim não morrerá. E ele disse eternamente, porque muitos já desceram à tumba, e ele chama isso de morte, mas tenha a vida eterna. Foi Jesus quem trouxe esta vida eterna para nós. E é maravilhoso quando nós sabemos que existem duas vidas, não é? Uma vida aqui na terra e uma outra na eternidade. Por isso que lá no capítulo 25 de São Mateus, a Bíblia diz que quando Jesus vier a segunda vez, ele apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porão as ovelhas na sua direita e os bodes na esquerda, e dir-lhe-ão para os que estão à direita: vinde benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que eu vos prometi antes da fundação do século. Mas para aqueles que estiverem à esquerda, ele dirá: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Então se faz necessário que nós corramos para perto deste conselheiro, porque ele é o conselheiro revelado por Deus para nos garantir o direito da nossa salvação. O Messias que trouxe a plenitude dos céus. Nele estava toda a deidade. Ele era o único Deus. Quando em físico, ele era Deus. Quando ele morreu, ele era Deus. E quando ele ressuscitou, ele continua sendo Deus. E hoje ele está conosco, provando que ele quer nos ajudar a vencer todos os obstáculos. E depois, ele é o Deus forte. Nele estava, repito, toda a plenitude, toda a deidade divina. Nele existiria em forma corpórea o próprio Deus. E ele se entregou para morrer no madeiro, numa cruz, preparada pelos homens, porque ela era a única forma de ser salvo. Todo aquele que olhar para a cruz e aceitar aquele sacrifício como único, este será salvo. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa.
E depois, ele é o Pai da eternidade. Ele não somente veio aqui, ou viria aqui para revelar o Pai Celestial, como também, como Deus, ele é o mesmo que agirá em nossa vida eternamente. Há um hino que diz: aqui não é meu lar, Jesus já preparou. Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Avisto no portal um anjo aclamando, ao lar celestial espero logo entrar. Ele mesmo intercede junto a Deus em favor do seu povo, para que sejamos guardados em todas as horas, em todos os momentos das horas más. Ele é o Deus forte, é nele que nós confiamos. Um dia o apóstolo São Pedro disse: o anjo do Senhor, melhor, Davi disse: o anjo do Senhor acampa-se ao nosso redor para nos livrar de todo mal. E Pedro disse: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Um dia o salmista disse assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo não tem nenhum guardião, nenhuma vitória para os que estejam fora do Altíssimo. Ele é o único. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Você pode estar na maior luta, no maior labute, como diz o, mas o Senhor é a sombra, é aquele que te guarda, disse o Salmo 121. É aquele que te protege na saída, é aquele que te protege na entrada, é aquele que te protege em todos os momentos, tanto de dia quanto de noite. E aí é onde se revela o Deus da eternidade. Não é um Deus apenas do presente, é um Deus que foi no passado, é um Deus que é no presente e é um Deus que continuará sendo Deus no futuro. Príncipe da paz. Príncipe da paz. Cabelo está escorrendo para a testa. Príncipe da paz. E quando nós olhamos aqui que ele é o príncipe da paz, ele está dizendo aqui que trará nos seus ombros a paz que nós tanto precisamos. Por isso que saudamos uns aos outros com a paz do Senhor, porque ele tem paz, e é nesta paz que nós usufruímos o direito de sermos participantes da cidade celestial em Cristo Jesus, ó príncipe da paz, libertos do pecado que nos levaria à morte eterna. Este foi cravado no madeiro para nós então permanecermos salvos pela pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, através da sua morte, do seu sacrifício vicário lá no Calvário por nossos pecados. Príncipe da paz. Mediante esta libertação, nós então podemos ter a certeza de que aqui na terra é um lugar que nós estamos passeando. Viemos aqui não para ficar, mas viemos aqui para trazer uma mensagem aos que estão aí, à mercê do esquecimento. Eu costumo sempre dizer, olha, irmão, ontem eu estava conversando com o irmão aqui, o irmão dizia, eu tenho muito dinheiro, eu tenho muito dinheiro faltando em meu bolso. Não é o dinheiro que salva, quem salva é Jesus, e ele virá para buscar o pobre convertido
para buscar o rico humilde e para transformar cada vida pelo seu poder e levá-lo para o céu. Portanto, meu amigo, a hora que você me escutar, viu? Entrega a tua vida para Jesus. Entrega teus problemas para Jesus. Deixa tuas causas na mão do Senhor. Ele pode perfeitamente te salvar e te ajudar em tudo quanto você estiver dispensando. Certo? Deus te abençoa. Deus nos abençoe aqui juntos. A oração pela cidade onde nós habitamos, para que na paz da cidade nós também tenhamos paz. Oração pelo Brasil, pela situação de vida que estamos vivendo, manifestações todos os dias. Aqui na nossa cidade já houve dificuldades para o reabastecimento de frutos, de verduras, supermercados se esvaziando. Primeiro, o supermercado está se esvaziando de gente. Alguém chegou a dizer: estoque de comida, estoque de alimentação. Eu não acho certo isso. Primeiro, eu não tenho dinheiro para estocar minha casa de alimento. Se eu tivesse, como eu estocaria? Encho uma prateleira grande de alimentação. De repente chega alguém na porta batendo: me ajude porque eu estou passando fome. Qual a minha resposta? Não posso. Eu estoquei minha comida para mim e para a minha família. Ignorância minha. Eu não posso fazer isto. Então, já que eu não tenho dinheiro para estocar minha casa de alimento, já que eu sei que tudo isto vai passar-se aqui na terra, eu vou ficar debaixo da graça salvadora de Cristo, esperando nele, pois ele é que pode suprir toda a necessidade. E isto vai acontecer. Muita gente vai entrar no sofrimento, na lamentação. A gente vai ver pessoas que pedem e não acham, porque a quem ele pediu também não tem para dar. Mas uma coisa eu sei, irmão: Jesus tem um lugar melhor, e lá não haverá fome, não haverá mais dores, não haverá mais lamentações. E eu e você, nós precisamos estarmos humildes, debaixo da graça, com nossos pecados perdoados, para quando ele chegar aqui, estarmos preparados para subir, ir embora, e deixar esse mundão aí, com tudo que ele tiver, sabendo que um dia, depois da tribulação, depois do grande tribunal, depois da grande santa ceia do Cordeiro, nós voltaremos outra vez para julgar as nações que ficaram aí, os ímpios que rejeitaram a Jesus, aquelas nações de rebeldes que se levantaram contra Jesus, viu? Não aceitaram esse sofrimento como Senhor da sua vida. Esses vão se arrepender. Infelizmente, é tarde demais. É tarde demais. Então ouvirão a palavra final de Jesus, uma palavra de condenação. E quanto àqueles que aceitaram o sacrifício de Jesus, esses vão-se embora para morar na vida eterna e terão descanso eterno. E estaremos sempre adorando ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador. Deus abençoe. Oremos por Israel. Oremos pelas nações que estão guerreando, matando. Por quê? Por causa do dinheiro, por causa do ouro, por causa do petróleo. Tudo isso vai ficar. Tudo vai ficar. E vai ficar também aqueles que rejeitaram a Jesus. Também vai ficar. Que Deus nos abençoe, que estejamos prontos para a subida para o céu. Que Deus nos proteja. Se Deus permitir, viu? Se Deus permitir, amanhã a gente volta aqui no mesmo horário com uma mensagem que venha trazer ao teu coração a certeza da tua libertação. Em nome de Jesus. Pai Santo e Eterno,
Estende tua mão divina em favor do teu povo, cobre nós com teu sangue, tome a direção de cada vida. Abençoa teus filhos e tuas filhas. Toma na tua mão, Pai, o meu amigo que ouve a palavra do Senhor, fala ao coração, liberta ele e leva-nos, ó Pai, para um lugar onde vamos te servir. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nós te pedimos e te agradecemos. Sê com a nossa família, toma nas tuas mãos, eu te peço, em nome de Jesus. Amém? Deus os abençoe, meus irmãos, em nome de Jesus. E até amanhã, se Deus permitir. Mire, quer cantar o hino? Hein? Eu estava pedindo para o senhor consertar uma coisa. Ah, certo. Glória a Jesus.